Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Nós temos aqui pessoas nos visitando hoje. Como é seu nome, meu irmão? Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Você é daqui de Caruaru? De Garanhuns. Muito bem, está de passagem aqui na cidade. Já está morando aqui? Muito bem. Há algum tempo já ou é coisa recente? Muito bem, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo a Caruaru e a igreja. Estamos aqui de portas abertas para conversar com o meu irmão, caso o meu irmão deseje, tá bom? Meus irmãos, como é o nome de vocês? Adilson, Miguel e Laura. É a primeira vez que vocês estão nos visitando? Entendi. Vocês moram lá em Palmares? Moram? Muito bem. Laura, seu nome, não é, Laura? Está de passagem, está voltando para Palmares? Tá bom, minha irmã. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, vocês todos. Pastor Israel, prazer, meu irmão, te ver. Um tempo que eu não via você, pastor. Presbítero Felipe, muito bem. Irmã Glória, Jéssica, Josafá, Miriam, já falei com Miriam, irmã Fátima, Diaconisa, Patrícia. Depois eu explico, Patrícia, por que não deu certo na terça-feira a nossa conversa. Pastor de Cleiton. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te suplicamos nesse momento por tua presença, sem a qual nada é proveitoso, nada é benéfico, nada é abençoado, nada pode prosperar. A vida espiritual não pode avançar. Sem ti, Senhor, nós não podemos dar um único passo. Por isso que nós te invocamos nesta noite, invocamos aquela presença abençoadora, santificadora, que traz iluminação, clareza, a fim de entendermos a tua palavra santificadoramente. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus irmãos. Nós estamos falando sobre a doutrina bíblica da criação. Esse é o grande tema. Já passei algumas quintas-feiras com esse tema e hoje eu concluo a sessão que trata, a sessão dos meus estudos, eu digo, que trata da doutrina bíblica da criação material. Próxima quinta-feira a gente vai para a criação espiritual, né? Então hoje eu quero concluir a parte de criação material. Já conversei muitas coisas com esse título aqui nestas últimas quintas-feiras com vocês. Mostrei o conceito de criação, as lições colhidas pelo conceito bíblico de criação. Tratei com os meus irmãos também sobre o que se pode aprender de Deus a partir da doutrina bíblica da criação. Conversei com vocês igualmente sobre uma narrativa antiga, assírio-babilônica, uma espécie de mito criacional, e resgatei isso para comparar com o registro bíblico da Escritura, para demonstrar para vocês como o registro bíblico da criação é límpido, é imponente, é sublime. Então, enquanto a narrativa pagã confunde
deuses com a própria coisa criada. Os deuses são a matéria, confunde espírito com matéria, apregou uma espécie de eternidade da matéria. Na Bíblia, totalmente diferente. Na Bíblia, o Deus eterno, que existe fora do tempo, criou todas as coisas para dependerem da sua providência, ainda que nenhuma dessas coisas criadas se confundem com o seu ser, com a sua substância. As coisas são totalmente diferentes. E, por fim, eu conversei com vocês sobre, me debruçando agora sobre o texto de Gênesis, capítulo 1. Conversei sobre os dias da criação, mencionei as perspectivas interpretativas desta narrativa de Gênesis capítulo 1, sobretudo a partir dos séculos 18 e 19, né? Quando tem início e desenvolvimento a teoria da evolução das espécies, provocando um certo burburinho assim, em torno da interpretação. Mostrei para vocês as possíveis interpretações do texto bíblico, enfatizando, no fim das contas, uma espécie de avaliação da teoria da evolução, e eu me lembro de ter dito pelo menos uma coisa. O restante eu acho que eu esqueci, mas tem uma coisa que eu me lembro de ter dito. Eu disse para os meus irmãos, citando um evolucionista da época de Darwin, que existem pelo menos 3 explosões para ele, 3 passos ou 3 abismos que foram superados, que a parte da ideia de uma intervenção poderosa de Deus, as coisas ficam simplesmente inexplicáveis. Primeiro, ele falou da não existência para a existência. Bom, da não existência para a existência existe um abismo intransponível. Depois ele disse, existe também um abismo intransponível entre a coisa não viva dos seres vivos. Há um abismo intransponível entre as pedras e os seres vivos. Depois ele disse, ainda há outro abismo intransponível. O outro é o abismo intransponível entre os seres inferiores e o homem. Esses 3 abismos não poderiam ter sido transpostos, segundo ele, sem uma intervenção divina poderosa. Então, no fim das contas, a nossa conclusão foi, ainda que você queira ser um evolucionista, ainda assim, você vai precisar de alguma teoria criacional, de alguma ideia da criação, porque, no máximo, aquele que fala de evolução está falando de desenvolvimento, e desenvolvimento de alguma coisa pressupõe alguma coisa que já tenha sido criada. Só pode se desenvolver aquilo que tenha sido passado a existir de alguma forma. Então, a evolução sozinha, segundo esse antigo evolucionista, não resolve todas as coisas. Vocês estão me entendendo? Ainda que quiséssemos adotar uma abordagem nesse sentido. Bom, mas eu relembro para vocês que o relato bíblico da criação, como vimos, nos informa que Deus criou o mundo em 6 dias, Gênesis capítulo 1, e descansou no 7º, Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 3. O relato de cada dia repete o seguinte padrão, o anúncio que disse Deus, o que Deus disse, por exemplo, haja luz, o relato do que ocorreu, houve luz, uma avaliação divina sobre o que foi feito, e viu Deus que a luz era boa, etc., e uma referência cronológica, houve tarde, manhã, o primeiro dia. Então, nós temos um padrão repetido a cada dia da semana da criação. O anúncio que Deus disse, o que Deus disse, o relato do que ocorreu, uma avaliação divina do que foi feito e, por fim, uma referência cronológica. Então você percebe que os 6 dias são compostos
de 2 grupos de 3. Eu tentei mostrar isso para vocês. No primeiro grupo, quer dizer, nos 3 primeiros dias, Deus está preparando o ambiente. E no segundo grupo, quer dizer, nos 3 últimos dias, Deus preencheu os ambientes que ele havia feito nos 3 primeiros dias. Primeiro Deus faz os ambientes. A luz, a expansão e as águas e o surgimento da terra seca. No 4º dia, os luzeiros, as aves e os peixes. E no 5º, não é? E no 6º, os animais terrestres e o homem. Então, tudo está tão organizado, não é? Deus é organizado, disciplinado. E deve ser por isso que a palavra cosmos, no grego, significa aquilo que é belo. Tem esse radical, né? Aquilo que é belamente ordenado. É daí que vem também a nossa palavra cosmético. De onde vem a nossa palavra cosmético? Da palavra cosmos. Aquilo que diz respeito àquilo que é belo. Olha o que nós temos aqui, né? A obra da criação, meus irmãos, alcança seu ponto culminante, todavia, somente com a criação do homem e da mulher, que acontece no 6º dia após a criação dos animais terrestres. O relato aqui nos faz concluir sobre uma estreita relação entre os homens e os animais. Então, nós temos sim uma relação estreita, é isso que quero enfatizar, entre os homens e os animais inferiores. Ambos foram criados no mesmo dia e formados do pó da terra. Então, aqui está digamos, uma razão comum. Ou, digamos, um ponto de semelhança. Acho que foi isso que quis dizer. Mas, eu lembro o que disse há muito tempo atrás, Hermann Bavinck. Ele disse o seguinte: há também uma grande diferença. Ao comando de Deus, os animais foram produzidos pela terra. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 24. O homem, porém, foi criado depois de uma deliberação divina. A imagem de Deus, para ser mestre sobre todas as coisas. Então, se você comparar Gênesis capítulo 1, versículo 24, disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, né? E assim se fez. Olha o verso 24. O versículo 26, por outro lado, diz: olha, tem uma deliberação solene, uma decisão solene que demarca daquele ponto em diante da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, etc, etc. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes disse, etc. Então, sim, tem algum ponto de semelhança, mas tem também pontos de diferenças evidentes, né? Pontos de diferenças evidentes. O que quero colocar agora para vocês é o seguinte: o homem é um ser dicotômico, tricotômico, ou, na verdade, nós deveríamos enfatizar o seu ser unitário. Então, vamos conversar um pouquinho a respeito disso agora. Eu vou explicar. O relato mais detalhado da criação tornou evidente que o homem é mais do que matéria. O homem é mais do que matéria. Por exemplo,
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha o conjunto das coisas está da seguinte maneira. Deus juntou, certo? O pó da terra com o sopro nas narinas do fôlego da vida, do espírito da vida. E aí nós temos uma junção de corpo e alma, ou espírito. Na verdade, espírito, traduzido aí pela palavra fôlego, não é? E a esse conjunto foi chamado de alma vivente. Então, o homem é uma alma vivente. E uma alma vivente é exatamente o resultado da parte material do pó da terra com o espírito da vida soprado pelo Criador. Então, é isso que nós temos aqui. E aí você vai perceber de cara que o homem também é dotado de um elemento espiritual, não físico. E nesse sentido, o homem é descrito tanto como alguém que possui corpo e alma, quanto como que possui corpo e espírito. Eu posso mostrar isso para vocês em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Bom, Jesus está dizendo que o homem é uma composição de corpo e alma. Concordam com isso? A alma aqui tem o sentido daquela parte não material, ou da parte espiritual, com que foi dotado o homem. Em Tiago, por outro lado, Tiago capítulo 2, versículo 26, diz assim: assim como o corpo sem o quê? Sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Você pode perceber que em Mateus capítulo 10, versículo 28, a conclusão é que o homem é feito de corpo e alma, certo? E em Tiago capítulo 2, versículo 26, o homem é feito de quê? Corpo e espírito. Qual é a conclusão? É que, na maioria dos casos, alma e espírito são termos intercambiáveis. São termos usados para aquela parte não material, imaterial ou espiritual do homem. Então, olha como nós temos estas palavras. Essa dualidade na constituição do homem, como também alma e espírito como palavras intercambiáveis na Escritura, são coisas facilmente observadas, não é? E eu quero mostrar isto para vocês mais uma vez. Gênesis capítulo 35. Volte lá comigo. Em Gênesis capítulo 35, Gênesis 35, versículo 18, você vai perceber ali que o morrer é descrito como a partida da alma. Partida da alma. Olha o que está em Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma, porque morreu. Veja que a morte está sendo descrita como partida de que mesmo, gente? Partida da alma. Agora, por outro lado, veja em Salmos 31. Salmos 31. Me acompanha, por favor, para você acompanhar meu raciocínio também. Salmos 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí, nesse sentido, bom, esta foi a frase que Jesus repetiu, não é?
uma das frases da cruz. E aí a morte é entendida nesse sentido como a partida do espírito. Por qual razão mesmo? Acho que já deu para você perceber que, na maioria dos casos, alma e espírito são palavras intercambiáveis. Você pode trocar uma pela outra e dar no mesmo. Elas significam a mesma coisa. A parte imaterial, a parte espiritual do homem. Em Mateus capítulo 27, versículo 50, nós temos exatamente as palavras de Jesus aqui. Mateus 27, versículo 50. Clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. Então, o escritor poderia ter dito entregou a alma? Poderia ter dito entregou a alma, porque, como vimos em Gênesis capítulo 35, versículo 18, lá, morte é partida da alma. Aqui, partida do espírito. São palavras intercambiáveis. Intercambiáveis. Vejam se vocês me entendem. Bom, alma e espírito também são palavras que se referem às pessoas em seu estado já de morte. Passaram desta vida e agora são ditas em termos de alma ou espírito. Em Hebreus capítulo 12, vamos comigo? Hebreus capítulo 12, versículo 23. O texto diz: e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o justo, o juiz de todos, e aos o quê? Espíritos dos justos aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus está falando dos crentes que já estão com o Senhor nesse estado intermediário, né? Eles já partiram desta vida, estão nesse estado intermediário, e nesse estado os crentes estão sendo chamados de espíritos, espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas, por outro lado, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, na abertura do quinto selo, se diz, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar o quê? As almas, né? Poderia ter sido dito assim, os espíritos. Lá, segundo Hebreus, né? Os espíritos. Aqui está sendo dito as almas. Por quê? Bom, dá no mesmo. Esses são os termos usados para aquelas pessoas que já se encontram no estado intermediário. Almas. Ou espíritos. Agora, preste atenção nisso, porque às vezes as pessoas que acreditam na tricotomia, as pessoas que acreditam que o homem é feito de alma, que é diferente de espírito, que é diferente de corpo, por isso tricotomia, né? Elas costumam dizer ou apontar para faculdades diferentes exercidas pela alma em relação ao espírito. Elas dizem o corpo é a parte material. A parte imaterial seria composta de alma, que faz umas certas coisas, exerce certas prerrogativas ou atividades, e o espírito, que faz outras, que desenvolve outras atividades diferentes daquelas exercidas pela alma. O tricotomismo vai dizer basicamente isto. Mas me parece, mais uma vez, que não. Porque na Escritura, tanto para a alma quanto para o espírito, são atribuídas as mesmíssimas faculdades. As faculdades, por exemplo, de sentir tristeza, de amar a Deus. Bom, se são termos intercambiáveis,
Se quem já partiu é chamado ora de alma, ora de espírito. Se morrer, é a partida da alma ou do espírito. Não faria sentido pensar em 3 partes no homem, salvo se nós chegássemos à conclusão que a Bíblia diz que na parte imaterial a alma desempenha certas atividades e o espírito outras atividades diferentes, mas me parece que, de novo, esse não é o caso. Eu vou ler alguns textos aqui para vocês para ver se chegamos a um consenso a respeito disso. 1 de Samuel. Vamos ver se a gente acompanha. 1 de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primeiro de Samuel 1, 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma, a tristeza da alma, Ana ora ao Senhor e chora abundantemente. Diz que essa tristeza vem da alma, né? É uma tristeza, uma amargura de alma. Em Isaías capítulo 54, se você for lá comigo, Isaías capítulo 54, vamos lá, Isaías capítulo 54, versículo 6, 54, versículo 6, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido. Lá é amargura de alma, aqui o abatimento é de espírito. É a tristeza da alma, é a tristeza do espírito. Veja, são experiências equivalentes, a não ser que você, querendo fazer assim com excesso de sutileza não aprovada pela Escritura, segundo eu penso, dissesse assim, que quem sente amargura é a alma, mas quem se abate é o espírito. Veja como isso não faz muito sentido, não é? Não faz muito sentido. Em João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Agora está angustiada a minha alma. Quem sente angústia agora é a alma. Em João capítulo 13, versículo 21, angustiou-se Jesus em espírito. Angustiada a alma, no capítulo 12, angustiado o espírito, no capítulo 13. 13, 21, 12, 27. Compararam os textos, sim ou não, gente? Então, assim, não faz diferença. Nós não estamos autorizados a dizer que alma é coisa diferente do espírito, né? E outra coisa, e quem ama a Deus? Quem ama a Deus? É a alma ou o espírito? É a mesma coisa. A nossa alma ama a Deus, ou o nosso espírito ama a Deus. Eu quero mostrar isso também em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, o cântico de Maria, o Magnificar. Vamos dar uma olhada no cântico de Maria. Lucas capítulo 1, 47, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Agora, imagine se você fosse fazer essa distinção. Então quer dizer que a faculdade da alma é engrandecer a Deus, mas quem se alegra em Deus é o espírito. Não faz sentido. Aqui o que nós temos é uma técnica da poética hebraica chamada de paralelismo.
paralelismo, às vezes, ele é chamado de sinonímico. No paralelismo sinonímico, o poeta, ele diz uma coisa com algumas palavras, depois ele repete aquela mesmíssima ideia, mas usando outras palavras, às vezes para dar uma ênfase diferenciada. É isso que nós temos aqui. É uma poesia no melhor estilo dos hebreus, numa forma de paralelismo. Então, esse texto, ao invés de mostrar que alma é diferente do espírito, pelo contrário, pela técnica da poética hebraica, esse texto afirma que alma é sinônimo de espírito. Entenderam isso? Muito bem. Em Marcos capítulo 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Isso é muito importante, né? A gente dizer. Toda alma, amarás a Deus de toda alma. Imagine que você fosse entender que Jesus está falando aqui, cada palavra que ele cita, ele está dizendo que é uma parte diferente do homem. Então, o homem teria 4 partes no seu aspecto imaterial, né? Seriam quais? Você pode perceber, né? Coração, alma, entendimento e força. Isso não faria sentido. Veja que na linguagem hebraica, a repetição de palavras serve para enfatizar uma ideia, para dizer que nós devemos amar a Deus com o ser inteiro. E como é que se pode dizer com bastante ênfase que Deus deve ser amado com o ser inteiro? Isso se enfatiza por meio da repetição de palavras. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não. Eu penso que é por aí, né? Bom, além disso, alma e espírito estão associados à salvação. Alma e espírito estão associados à salvação. Eu preciso mostrar isso para vocês para a gente encerrar esse ponto. 1 aos Coríntios, capítulo 5. 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 3. Eu, na verdade, ausente, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito. Presente em espírito, já sentenciei, etc. Versículo 5. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Principalmente a palavra espírito no versículo 5, não é? Porque a palavra espírito lá no versículo 3 tem um sentido meio que figurado, não é? Talvez espírito aqui pudesse ser traduzido como intenção. Veja se dá certo trocar espírito aí por intenção. Então, ainda que ausente em pessoa, mas intencionalmente, não é? Presente, com intenção de estar presente. Porque se você for levar isso muito literalmente, Jéssica, o que vai acontecer é que você vai concluir que o espírito de Paulo saía do corpo, ia para a assembleia de membros lá da igreja de Corinto, e não vai ser uma coisa legal da gente concluir, não é? Então, a conclusão mais evidente é que espírito aqui está sendo usado no sentido figurado. Agora, lá no versículo 5, não. Lá no versículo 5, o espírito tem a ver com a salvação, não é? Está ligado ali à salvação. E Tiago, capítulo 1, versículo 21, Tiago, capítulo 1, versículo 21,
qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago, capítulo 1, versículo 21, você vai procurar isso e você vai entender ali que a palavra alma em Tiago 1, 21 está associada à salvação. Lá em 1 Coríntios 5, 5 é a palavra espírito que surge associada à salvação. Aqui em Tiago 1, 21 é a palavra alma. Enfim, gente. Bom, a minha conclusão agora é que o homem tem um aspecto físico e um aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual, ora é chamado de alma, ora de espírito. Então, me parece que a nossa conclusão deveria caminhar no sentido de uma dicotomia. Dicotomia. Eu já vi algumas pessoas enfatizando a tricotomia e colocando pelo menos uma razão prática para as coisas serem tricotômicas. Seria assim, quem cuida do corpo é o médico, quem cuida da alma é o psicólogo e quem cuida do espírito é o pastor. Olha como ficou organizado. Ficou organizado nada, ficou tudo desorganizado. A disciplina pastoral, a disciplina teológica é de uma categoria, é de um campo de estudo diferente da psicologia e das outras terapias. Essas coisas não se confundem. O homem, ele precisa de ajuda múltipla. Precisa de ajuda múltipla. Ninguém pode se considerar, digamos, como detentor da solução única. O que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia não nos traz um livro de terapia. Não é um livro de terapia. A Bíblia é um livro que insiste em dizer que ela, ou que Deus, por meio dela, nos torna sábios para a salvação. Esse é o sentido da Escritura. Não é se você está com problema de sono, pode até ser que algum aspecto da sua devoção ou da fragilidade da devoção desemboque na sua insônia. Mas a insônia pode acontecer por diversas razões. Uma depressão pode vir por outras razões também. Não necessariamente por conta de uma fissura na sua devoção. Vocês estão me entendendo? A gente precisa de múltiplas ajudas. A psicologia, ela pretende, sim, Josafá. Sim, eu estava me lembrando desse texto, Josafá. Só que eu achei assim, não é desnecessário, ninguém vai falar sobre ele, não. Eu pensando assim, né? Minha inocência. Eu na minha inocência. É claro que ninguém vai se lembrar de 1 de Tessalonicenses 5, né? Olha o que diz o versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, né? Isso é tricotomia? Eu penso que não, por tudo que eu já disse para vocês. O que Paulo quer dizer é: o Deus da paz vos santifique em tudo. E ele quer enfatizar esse tipo de coisa. Então, ele não tem problema nenhum em ficar repetindo, inclusive palavras sinônimas, contanto que fique muito claro para o leitor que o Deus da paz nos santifica em tudo. A pessoa inteira. Entendemos isso, gente? Mas sim, Josafá, esse texto é importante para a compreensão e eu diria que é um dos mais importantes para a argumentação tricotomista. Mas eu penso que, à luz de tudo que nós já vimos, ele pode ser... ele sozinho não define, né? Ele sozinho não define. Mas, à luz de tudo que nós já vimos, ele pode ser razoavelmente explicado dessa maneira. Obrigado, meu irmão.
Foi ótima a participação. Muito bem. Meus irmãos, apesar das considerações lançadas sobre a dualidade do homem, o que nós devemos enfatizar mesmo é que o ser humano é unitário. O homem é um ser unitário. E por isso ele precisa ser contemplado em sua totalidade. Essa é a razão pela qual quaisquer dos termos usados na Escritura pode ser tomado isoladamente para representar o todo. É possível. A gente vai encontrar muito disso. Às vezes é o corpo tomado e sozinho já contempla o homem na parte material e espiritual. Às vezes é a alma, às vezes é o espírito. Por quê? Porque, no fim das contas, o homem é um ser unitário. Olha como Deus fez. Pegou o pó da terra, soprou o espírito da vida e chamou o conjunto da obra de alma vivente. Então, o que é o homem? É um ser unitário, é uma alma vivente. É uma alma vivente. Para usar os termos de Gênesis, né? Deixa eu mostrar alguns textos aqui para vocês. Em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Por isso vos digo, versículo 25, Sermão do Monte, não é? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Atenção, a palavra vida aí traduz o grego psique, alma. Veja como a palavra está sendo usada. Não andeis ansiosos pela vossa alma. Aí você fica pensando em quê? Cuide da oração, da devoção, leia a Bíblia, né? Não é. Quanto ao que há vez de comer ou beber. Então, o que significa? Que a palavra alma está sendo usada aí como a totalidade da vida. Veja, porque o homem é um ser unitário, no fim das contas. 1 de Pedro, se você for lá comigo. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Preste atenção, hein? Pedro não está dizendo que Jesus, quando morreu, desceu ao lugar dos espíritos em prisão, dos espíritos condenados, que eram lá do tempo de Noé. O que ele está dizendo, Pedro está dizendo, é que Cristo, por meio do Espírito, por intermédio de Noé, pregou aqueles homens do mundo prediluviano, chamados lá de espíritos em prisão, pessoas prisioneiras, pessoas escravas do seu pecado. Então, aqui é a palavra espírito que se destaca para ser o representante do homem inteiro, né? Do homem inteiro. Bom, e Romanos capítulo 12? Ao do corpo, né? Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, versículo 1, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós sabemos que o culto aceitável, espiritual, conforme a Escritura, ou racional, é a autodoação da vida. Não é a autodoação do corpo. Mas o corpo aqui está sendo tomado isoladamente para referir-se ao homem inteiro. Então, o que esses textos mostram? Esses textos mostram, meus irmãos,
que o homem é, no dizer de um teólogo chamado Anthony Hoekema, o homem é uma unidade psicossomática. E ele precisa ser contemplado em seu todo. Ele disse: assim fomos criados, assim somos agora, e assim seremos após a ressurreição do corpo. Nós fomos criados assim, e vamos passar a eternidade assim, como um ser inteiro. E aquilo que chamamos de morte é o quê? É a dor da separação daquilo que foi feito para estar junto. Olha o que é a morte. Quando nós sepultamos alguém, nós podemos dizer que sepultamos a pessoa no cemitério e, sendo crentes, podemos dizer que a pessoa está no céu. A pessoa está no cemitério e a pessoa está no céu. Qual razão? Não é assim que o corpo da pessoa está no cemitério e a pessoa está no céu. Eu vi isso recentemente. Ontem, para ser preciso. Isso é um equívoco. O corpo não é uma propriedade que eu tenho. O corpo é também quem eu sou. Vocês entendem isso, sim ou não? O corpo é quem eu sou. E a alma é quem eu sou. Eu sou o conjunto da obra. O pó da terra que recebeu o fôlego da vida. E esse conjunto Deus chamou de alma vivente. A separação disso que foi feito para andar junto, nós chamamos de morte. Vocês entenderam? Agora, nós fomos tanto feitos para estar juntos que a nossa salvação não está completa quando a salvação é apenas da alma. Jesus Cristo, quando morreu por nós, conquistou a nossa salvação, não foi? A nossa vida eterna e a posse da nossa herança eterna, a posse do nosso estado na eternidade. Então, essa conquista só pode significar que Jesus salvou a pessoa inteira. Salvou o corpo. E salvou a alma. Porque salvou a pessoa inteira. É por isso que a Bíblia insiste que enquanto não houver a ressurreição dos corpos, a salvação não terá sido consumada. Então, não é a coisa mais desejável ser hoje uma alma ou um espírito na presença de Jesus. A coisa mais desejável é passar a eternidade com Jesus como uma pessoa inteira, porque nós fomos criados para isso. E então, não, as coisas não estão completas até que aquelas partes que foram feitas para estar juntas, separadas na morte, se reencontram na ressurreição dos corpos. Vocês estão me entendendo? E é por isso que para nós ressurreição de corpo é tão importante. A gente só fala de salvação no seu último estágio na ressurreição do corpo. Por que mesmo? Porque somos um ser psicossomático. O céu é um lugar desejável, mas mais desejável ainda é a terra. Melhor, a nova terra e o novo céu. Está dando para entender? Porque nós fomos feitos para a terra, do pó da terra. Deve ser por isso que a gente gosta tanto daqui. Somos feitos daqui, dessa composição aqui. É parte de quem somos. Então,
Quando é que a nossa felicidade será a mais plena possível? Quando nós estivermos como uma pessoa inteira, alma e corpo de novo, no novo céu e na nova terra. Agora é verdade. Aqueles que são almas na presença de Jesus agora, é claro que gozam de uma felicidade que nenhum de nós conhecemos no presente momento. Então, a gente vai subindo uma escada. Nós saímos do inferno e fomos colocados numa vida em comunhão com Deus pela fé. Quando morremos, nós vamos para uma comunhão mais intensa com Deus, já livres do pecado. E na ressurreição dos corpos, nós estaremos naquela felicidade mais desejável possível, na consumação de todas as coisas da nossa salvação, inclusive. A gente vai em estágios. Algumas pessoas, aquelas que estiverem vivas, segundo Paulo, no dia da vinda de Jesus, não viverão o estágio intermediário. Passarão da vida de fé para a plenitude da salvação, porque não estiveram no tempo de morrerem antes da vinda de Jesus Cristo. Entendem? A gente vai pensando nessas coisas e outras coisas vão aparecendo, né? Para a gente pensar que são igualmente importantes. Bom, deixa eu pensar um pouquinho com vocês aqui. Faltam 10 para as 9 no meu relógio. É isso? 10 para as 9. Então é melhor parar por aqui para não sobrecarregar vocês. Eu ia falar sobre imagem e semelhança, mas a gente pode falar isso no encontro seguinte, só para fechar esta... Não, tá bem. Obrigado, pastor. A gente vai falar sobre imagem e semelhança numa outra ocasião, já emendando com criação espiritual, sem perder tempo, porque esse assunto da imagem e semelhança vai nos ser muito importante, principalmente para a gente entender o que aconteceu na queda, né? Então vamos colocar um pouco disso também no próximo encontro, né? Louvado seja Deus pela esperança da nossa salvação, né? O que seria de nós sem a esperança da salvação? Pedro chamou essa esperança de uma esperança viva, não é esperança morta. Se a esperança é viva, ela não há de decepcionar. E ela produz vida. E ela vivifica. E é parte da engrenagem usada por Deus para nos aperfeiçoar. Todo aquele que tem essa esperança santifica a si mesmo. 1 de João, capítulo 3. Então é parte da engrenagem para santificar. E é uma esperança viva e vivificante. Então ela não vai decepcionar. Ainda que a promessa pareça demorada. Pedro lidou com isso já no primeiro século, há mais de 1900 anos. Ainda que pareça demorada, a esperança não vai decepcionar. Entendemos? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Oh, grande Deus, a Ti somente sejam os louvores desta igreja. Guarda os meus irmãos, os nossos visitantes, os nossos irmãos que nos deram a alegria de Sua presença. Guarda os nossos irmãos que estão em viagem, guarde aqueles que estão em seus lares agora,
Abençoa, Senhor, o teu povo e faze-o operoso, constante, perseverante, paciente, cheios de esperança, portadores desta esperança viva, como disse o apóstolo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo, né? Se Deus quiser.